Fala aí, torcida tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aí os lances aí, né? E análise aí do Elton Serra, né? Sobre o jogo do Bahia aí, que empatou, o Bahia está classificado para a Libertadores. Vamos ver tudo isso e muito mais agora. Se inscrevam e compartilhem suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Nesta sexta-feira, o Juventude, com bons momentos, acabou empatando com o Bahia em 1-1. As estatísticas desse jogo mostram um equilíbrio, Elton. É um resultado ruim para o Bahia ou não? O Ronaldo fez grandes defesas, né? Sim, acabou sendo ruim, péssimo para o Juventude, né? A gente viu os gols ali, o gol do Ademir, o Talhari acabou marcando também. Teve um gol de bicicleta no lado, né? O Juventude poderia ter vencido a partida, mas resultado ruim para os dois nas pretensões, né? Porque o Bahia tem o objetivo de ir para a fase de grupos diretamente. Olha aí, finalizações 18-15. 7-5 no alvo, grande chance 5-4, ações na área rival 22-20. Muito equilíbrio, né? Sim, o Bahia começou melhor, teve chances, inclusive, né, fez o gol com o Ademir, teve chance de ampliar o placar, depois o Juventude conseguiu equilibrar, empatou o jogo. No segundo tempo ficou um jogo mais franco, porque na necessidade de vencer a partida, o Juventude se atirou para o ataque, se ofereceu aos contra-ataques do Bahia. Como eu falei, teve um gol anulado. Ronaldo, de fato, foi um dos melhores jogadores em campo, porque fez boas defesas, evitou que o Juventude vencesse a partida. O Bahia perdeu um gol incrível na reta final do jogo, né? Bate e rebate, acabou desperdiçando. O Gilberto acabou finalizando em cima da defesa. Mas foi um jogo abaixo do Bahia, que como visitante não vai bem no Campeonato Brasileiro. O Bahia é 7º colocado, já está na Libertadores, minimamente, né, nas fases preliminares, como esteve esse ano. Ano passado teve que brigar até a última rodada para ter essa vaga, então com 2 rodadas de antecedência já cumpriu seu objetivo, mas poderia estar numa situação muito melhor se fora de casa jogasse como joga na Fonte Nova. E a gente viu um time rebaixado matematicamente jogar com a intensidade necessária para esse tipo de jogo. Voltando até o que a gente falou do Santos, que enfrenta o Juventude, o Bahia teve vida difícil. O Santos talvez sofra também contra esse Juventude. E agora, com esse rebaixamento sacramentado, o Juventude joga de uma maneira mais leve, né? E o Bahia, na próxima rodada, enfrenta o Sport na Fonte Nova, que é um time que já está rebaixado há um bom tempo, e se não jogar com a intensidade necessária que jogou o Santos, por exemplo, aí perde todas as chances, né, de brigar por uma fase de grupos. Porque, lembrando, né, Edu, nesse momento, os 5 primeiros colocados estão na fase de grupos já. A gente tem um G4, sim, mas Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da Libertadores. Muito obrigado, Sandro Favarato, nosso editor fechador favorito. Os 5 primeiros colocados estarão na fase de grupos. E o 6º e o 7º estarão nas fases preliminares. O Mirassol, se vencer o Vitória, garante a fase de grupos. É importante, né? Nesse momento tem 5 pontos de vantagem para o Fluminense. Já minimamente garante fase de grupos. E aí ficaria a disputa entre Fluminense, Botafogo e Bahia por essa última vaga, uma quinta. Só que, nesse momento, o Cruzeiro, que é o 3º, e o Fluminense, que é o 5º, os dois estão na Copa do Brasil. Se um dos dois for campeão, o 6º colocado também pode ir para a fase de grupos, e aí o 7º e o 8º irão para essas fases preliminares. Ou seja, o Bahia minimamente tem que ultrapassar Botafogo ou Fluminense e torcer, caso aconteça de ultrapassar só o Botafogo, torcer para Fluminense ou Cruzeiro ser campeão na Copa do Brasil. Se passar os dois, aí garante diretamente fase de grupos. Faltam 2 rodadas para Bahia e Fluminense, faltam 3 rodadas para o Botafogo. O Botafogo tem um jogo a mais, né? Tem um ponto a mais que o Bahia e um jogo a mais ainda por disputar. Pô, vamos pro intervalo, a gente já volta, a gente tem que falar. Acabou definindo o seu rebaixamento esta noite foi o Juventude, que empatou com o Bahia em casa, 1-1, e está rebaixado junto com o Sport, já 2 equipes que vão disputar a Série B do ano que vem. O Bahia saiu na frente com Ademir. E um jogo com muitas chances de gol. O placar não refletiu aí o que aconteceu durante a partida. E olha, o Bahia com esse empate está colocando em risco a sua vaga para a Libertadores. Foi o 8º jogo fora de casa, sem vencer. O Bahia caiu muito de rendimento. Você viu o gol do Ademir e o empate agora do Gabriel Talhari. Empate do Juventude, 1-1.
E a vitória do Santos acabou confirmando aí o rebaixamento da equipe do Juventude. Vamos conferir a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua na frente, 75 pontos. Palmeiras, segundo colocado, com 70. Vão decidir amanhã a final da Libertadores da América. O Cruzeiro estabilizado na terceira posição com 68 pontos, mas pode chegar no segundo lugar do campeonato. Pode ultrapassar o Palmeiras, porque tem um jogo a menos e 68 pontos. O Mirassol, na sua posição, tranquilo, parece que ele comprou o quarto lugar. Não sei há quantas rodadas o Mirassol está no quarto lugar. E se ele vencer o jogo dele, ele já garante, o jogo dele na próxima rodada, ele garante o lugar dele na fase de grupos da Libertadores da América. Olha que conquista, que campanha do Mirassol, que quando começou a temporada, todo mundo dizia, se ficar na Série A já tá de bom tamanho. E eles mostraram que futebol nem sempre é dinheiro, nem sempre é nome, nem sempre é tradição. Jogo é jogado. Fluminense, quinto colocado, 58 pontos, tem o mesmo número de pontos que o Botafogo, 58. O Bahia que deu uma parada, olha, tá arriscado aí, se bobear, dá mole, 57 pontos. Sétimo colocado, ou melhor, 57 pontos, é o sétimo colocado. O São Paulo, situação delicada, a derrota, o sacode que levou na última rodada. Processos em relação a, por exemplo, estar um pouco mais acima na tabela, poderia estar acontecendo de ajustar, de acelerar essa questão? Jogos como o de hoje remete você a essa questão? Não, jogos como o de hoje remete que nós perdemos, deixamos de levar 2 pontos que eram visíveis, que era possível levar mais do que nós levamos. Sobre estar acima na tabela, cara, eu vou dizer pra você, claro que poderia, lógico que poderia, você poderia até estar em primeiro lugar, né? Mas eu acho que nós estamos no limite do limite do limite, jogando todo o jogo. E hoje foi um jogo que nós poderíamos ter vencido de maneira relativamente tranquila, exceto os 20 minutos aí que o Juventude teve, que nós nos perdemos em bolas cruzadas dentro da área. Agora, eu não tem como dizer para você, tá todo mundo no limite, cansado. O Ademir vem jogando sempre 90 minutos, a gente tentando, forçando com todas as opções que nós tínhamos, nós colocamos em campo. E essas opções renderam para a gente todas as oportunidades de ganhar. Mas nós não fizemos, que era o mais simples, talvez, de tudo, que era botar a bola para dentro. Então, assim, tudo que ofensivamente podia ser feito no jogo foi feito. E as oportunidades todas estiveram à nossa mercê. Nós não aproveitamos. Aí não adianta você não pode querer reclamar da sorte no dia de hoje, porque nós jogamos fora todas as oportunidades que nós tivemos de fazer 2, 3, poderia ser decidido antes o jogo até. O Ronaldo fez umas 6 defesas no jogo, e eu queria que você falasse sobre justamente essa facilidade do Juventude de conseguir alçar uma bola na área e até o Negueba conseguir cabecear uma bola. A quem atribui isso quando o próprio Gabriel bem já cortou muito a bola alta, o David quando estava, o Mingo, o próprio Canu. Por que essa facilidade hoje do Juventude? Assim? Nós não conseguimos pressionar, o problema não está nem no cruzamento em si, nós não conseguimos pressionar a bola, eles comiam com muita gente na área, que se você colocar muita gente na área e não fizer o gol, vai aparecer a oportunidade e provavelmente você o faça, né? O problema é que nós corremos o risco, eles saindo com zagueiros, entrando dentro da área já, e nós tivemos as oportunidades. E é uma coisa equilibra a outra. Quando o adversário arrisca demais, ele dá espaço de campo. Nós tivemos um contra-ataque com 60 metros de campo livre. Não é que nós tivemos contra-ataque, tem jogadores a 15 metros abaixo da linha do meio campo, sem nenhum marcador, só o goleiro lá dentro do gol. Então, assim, eles arriscaram tudo, criaram oportunidades nas bolas cruzadas, foi no que eles criaram. Bola para lateral, eles vinham com muita gente dentro da área, tiveram essas oportunidades. Talvez não fizemos uma partida defensivamente de cruzamento, realmente não fizemos muito boa, mas ao mesmo tempo eles davam as chances para que a gente pudesse matar o jogo, e nós não aproveitamos. Rogério, a gente comenta muito sobre perfil, sobre liderança e assumir responsabilidade. Jogo contra o Sport, agora contra o Fluminense. Como passar essa mensagem e, claro, além dos resultados, mas como entender que nesses próximos 2 jogos pode ser diferente e que as coisas poderão terminar de uma forma pode ser diferente, nós jogamos em casa contra todo mundo e ganhamos de quase todo mundo em casa. E hoje a lógica do jogo era a gente vencer pelas oportunidades claras. Nós temos que continuar jogando da maneira como a gente vem jogando, na grande maioria, 90% dos jogos dentro de casa. Recuperar os jogadores que 8 horas de viagem, vão voltar mais 8 horas, passar um dia... Pessoal, assim, ó, eu sou torcedor, mas sou consciente.
Qual foi o time que mais jogou no ano? Bahia. Cara, assim, 7º colocado. Eu quero que alguém me mostre aí em 5 anos, de 2020 pra cá. Quando foi que o Bahia ficou entre 5º, 6º, 7º colocado? Tem muito influenciador aí fazendo tumulto à toa. Tudo bem, tem que ganhar visto também, o cara vai vir disso, tá certo, cara. Mas, cara, porra, velho. O Botafogo foi campeão quando virou SAF. Sim, a Botafogo agora tá onde? Tá ali também, onde o Bahia está. Ser SAF, pessoal, não quer dizer modelo de sucesso que vai ganhar tudo. E o próprio grupo City já falou, é gradual. O Bahia está em fase de transição ainda, velho. O elenco que o Bahia tem ainda não é elenco pra brigar por título. Não é elenco pra ir pra Libertadores direto. Isso é visível, pô. O Bahia ainda precisa se reforçar. 2026 o Bahia precisa, no meu ponto de vista, de um 9, de outro 9. Precisa de um meia, porque o Alberto Ribeiro já tem idade avançada. Precisa de mais um lateral direito, porque Gilberto tá oscilando muito, às vezes coisa. O Thiago é bom jogador, mas ontem também perdeu um gol muito normal, né? Não é normal, mas é relevante. Mas eu acho que o Bahia tá em processo aí de crescente. Eu não tô aqui puxando o saco de Rogério, de ninguém, tô falando do Bahia. O Bahia está em uma crescente. Quem concorda com o Rogério Ceni ou não, fica a critério de vocês que não concordam. Eu não sou a favor de Rogério, não. Eu sou a favor do Bahia. E hoje o que o Rogério tá fazendo com o que ele tem, cara, com o que ele tem, é muito, cara. O time do Bahia, o elenco do Bahia não tem um elenco assim vasto como o Flamengo, como o Palmeiras, pô. Mas o Bahia é SAF, mas não foi ainda o maior investimento, pô. O Palmeiras investiu 700 milhões, o Flamengo 500 milhões. O Bahia investiu 100 milhões. Então, tá crescendo. Agora o Grupo City já tá mais investimento pro Bahia reformular mais o time. Essa é a minha opinião, beleza? Espero que você tenha gostado do corte. Se inscreva, deixe seu like e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários.